Mensagem do Céu. Queridos, vocês aí do YouTube, Shalom! Estamos aqui com mais um episódio, como é que eu chamo isso? Né? Uma parte aqui da leitura desse livro maravilhoso que nós estamos agora comentando. Nós começamos com a leitura e depois eu compreendi que era muito melhor eu estar fazendo uma interpretação segundo o que eu compreendo, mas isso não faz com que você não tenha de ler esse livro maravilhoso, Vivendo Além dos Sentimentos. E quando a gente acabar esse livro, eu gostaria de trazer para vocês um livro chamado Uma Peregrina para o Senhor, que é justamente da Corrie ten Boom, um livro que afetou a minha vida profundamente, e eu espero, claro, aquilo que é positivo, não sei você, né? Mas talvez você tenha assistido um filme, alguma coisa que você quer mostrar para alguém, né? Eu leio livros, queridos, eu leio livros. Então, eu também, às vezes, tenho uma obra que eu vejo que eu quero mostrar para vocês, mas cada vez estão mais escassas as obras criadas, né? Eu estou querendo marcar um dia para a gente assistir Matrix. O que vocês acham, hein, queridos? A gente marcar um dia para a gente com a saga de Matrix. O que você acha disso? Vamos falar um pouquinho da caverna de Platão e os valores que tem em Matrix para você compreender. Eu acredito que isso ajudaria bastante você a compreender o que é que estão fazendo com a humanidade hoje, a maneira que se encara tudo isso, né? Mas vamos orar, queridos, vamos orar. Senhor nosso Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, coloca esse tempo de estudo desse livro precioso da nossa querida irmã Joyce Meyer, e eu peço ao Senhor que fale conosco, nos dê da sua bondade generosa, para que compreendamos, Pai. Não adianta gastar nosso tempo estudando se nós não compreendermos. Ajuda-nos a compreender a tua vontade, que eu te peço, em nome de Yeshua. Fala conosco, que assim seja, assim seja. Queridos, olha só, a gente está nesse capítulo, que é o 14, e aí vai falar as fases da perda e da dor. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a dor. Eu creio que é importante que nós vamos entrar agora na tristeza, que é uma dor profunda, não é? A dor, queridos, ela não tem como você se desenvolver se você não tem dor. Olha, a criança, quando ela nasce, ela já, a primeira respiração dela, imagina o ardor que dá nos pulmõezinhos daquela criança, você, que não há memória talvez, mas a dor que a criança sente, ela nunca respirou, ela nunca defecou, ela nunca fez nada, nenhuma das... É uma violência tão grande o exercício do crescer. E nós vamos passar por isso durante todo o nosso desenvolvimento. Então, queridos, ou a gente aprende a lidar com a dor, nós aprendemos a olhar para a dor e dizer, a dor tem um propósito, do contrário, nós vamos lutar a vida toda para que nós não sintamos dor, né? Eu estava falando agora na reunião de oração que muitas vezes nós nos posicionamos de uma maneira que nós vivamos sem o tal do sofrimento. Mas se você está fazendo um exercício físico, para você ganhar musculatura, eu não conheço um outro método senão ter dor, não é? Para você desenvolver, você vai ter que sentir dor. Então, o problema não é a dor, é lidar com a dor, né? A dor, ela é inerente, ela vai acontecer na nossa vida de qualquer maneira. A questão, o que é que tem trazido um grande prejuízo para nós? É quando nós não sabemos lidar com a dor. Minha neta, recentemente, ela entrou num processo de tensão tão grande que ela tinha provas para fazer, e provas desconhecidas, ela nunca tinha feito, ela mudou de sistema educacional e aquelas provas eram totalmente desconhecidas. E aquilo causou um processo de dor nela tão intenso, a dor dela foi tão intensa que ela passou a somatizar mesmo durante a noite. Ela passou a ter distúrbios durante o período noturno, no período onde nós vamos dizer que nós estamos no inconsciente, um tipo de diferente de estágio, por causa da dor de enfrentar uma prova. No final das contas, ela teve notas maravilhosas, as notas dela são incríveis, não é? Mas aquele sofrimento que trouxe para ela, só o fato dela ter de passar pela prova. Então, eu quero trazer a você a importância dessa reflexão, no sentido de que não é quando você não passar por provas, e sim quando você for passar por provas. Porque as provas vão vir sobre a sua vida. Nós estamos com uma pessoa querida em um outro país,
O neto dela teve um acidente ontem com um veículo e faleceu. Imagina, 18 a 19 anos tem o rapaz. Você consegue imaginar como estão os pais nesse momento desse rapaz? Como estão os avós desse rapaz? Então, queridos, a dor, ela virá sobre as nossas vidas e ela vem como uma centelha, na verdade, para nos acender à superação. Ela quer nos elevar para superar alguma coisa. E depende de nós o que nós vamos fazer com as dores que o mundo impõe para a nossa existência aqui. Eu já falei com vocês a primeira parte agora, anteriormente, o choque da negação, e agora nós vamos falar da tristeza. Quando diminui o choque, então vem a tristeza. Ela se instala, porque nós passamos do processo de negação e agora a gente está lidando com um quadro que não diria que é realidade, tá? Eu vou escrever um livro, Se o Eterno Quiser e Vivermos, que vai tratar justamente das fases do luto. Só que as fases do luto não são diferentes de qualquer fase de dor, queridos. É muito importante você compreender que as fases do luto, elas são associadas a rupturas relacionais, rupturas que nós temos nessa vida, até uma ruptura de emprego, como a Joyce tratou aqui muito bem, não é? Quando o choque da negação, enfim, ele diminui, a tristeza se instala. E às vezes a dor é tão imensa que vem em modo de sintomas físicos, como eu compartilhei acerca da minha neta. Não é que passou a ter distúrbios quando dormia. Pode ocorrer fadiga, insônia, perda de apetite, dores no peito. Ondas de tristeza passam por você como se fosse uma maré no oceano. Exatamente quando você pensa que está se sentindo melhor, de repente vem outra onda e você, nesse momento que a Joyce indica, eu indico para você, sobre você ler Tehillim, não é? Eu não sei, os Salmos para mim, inclusive houve uma pesquisa feita em Israel durante os ataques que estavam acontecendo, qual era as bases online mais consultadas, e as bases online era de Salmos, de Tehillim, não é? Os Salmos vai trazer para você uma reflexão diferente do momento que você está vivendo, e principalmente sobre a ótica de outra pessoa que tenha vivido outro tipo de dor. E é interessante, queridos, as pessoas, tem um texto nas escrituras que vai tratar, está alguém entre vós passando por um período de tristeza, não é? Que nós estejamos ali, ou está enfermo, não é? Que nós estejamos lá fazendo orações, não é? Então, se está alguém que está bem, feliz, então você cante louvores. Mas é interessante que quando uma pessoa se encontra numa condição de tristeza, que nós temos de levar para ele uma experiência de alguém que também enfrentou a tristeza. Não adianta você dar para essa pessoa uma história feliz. Ela não vai aceitar, porque ela não se identifica com outra pessoa. Ela se vê, eu não tenho nada a ver com essa pessoa que está feliz. Não é? Então, uma coisa que é bem complexa de lidar é quando nós dizemos assim, olha, eu superei o luto, vamos dizer. Ninguém supera o luto, queridos. É uma saudade permanente, é uma presença. A saudade se torna uma presença. A ausência do meu filho se faz presente na saudade. Então eu tenho outro estilo de vida depois que ele partiu. Então nós lidarmos com os contextos daquilo que nós estamos enfrentando e saber que outro viveu o mesmo que nós, faz com que a gente desenvolva o sentido de sobrevivência. De nós vivermos apesar daquilo, não é? Vamos falar agora sobre o terceiro tópico, que você possa mesmo consultar, tem em Salmos, e você possa ser consolado por pessoas que viveram dores e registraram elas em tempo real, viu? Ira, essa é a fase do porquê eu. Susan pensava em parar, isso não é justo, ela trabalhava arduamente e fizeram um bom trabalho para a empresa, com certeza havia outra maneira de eles economizarem sem cortar o emprego dela. Por que não se importaram o suficiente para encontrar uma outra forma de administrar a empresa? Acredite ou não, a ira é uma parte preciosa do processo de cura. Diferente da tristeza, que é um desgaste, a ira da energia que nos impede de avançar, não é? É a falta dessa energia. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Efésios 4:26.
Eu creio que a ira é uma das emoções mais incompreendidas que os crentes experimentam. Muitas pessoas acreditam que ficar irado é uma coisa de uma pessoa contrária às Escrituras, mas as Escrituras não dizem para a gente não se irar. Aliás, o Eterno é uma pessoa que se ira bastante, mas a gente tem que entender o que é a ira. Eu creio que nós não entendemos o que é a ira, não é? E quando a ira empola, infecciona dentro de nós, então aí sim ela vai causar um tipo de causa na nossa mente e até no corpo. Ela vai acabar fazendo com que a pressão arterial suba, pode trazer úlceras gástricas, e as Escrituras dizem que a gente não pode deixar o sol ser posto, virar o dia em nossa ira. Mas de modo nenhum a ira deve ser desprezada por nós, porque faz parte de uma reação humana a ira. O problema é quando a ira vai se desenvolver em raiva, ou vai se desenvolver em mágoa, ou vai se desenvolver em outros aspectos, não é? Você pode ficar irado porque o marido perdeu o emprego, porque a mãe está perdendo a saúde, ou perdendo a força, porque um amigo seu... Quando meu filho morreu, eu passei da fase da negação, passei da fase da tristeza e cheguei no momento da ira, porque ele tinha feito promessas para mim que ele não cumpriu, não é? E eu falei, olha só, o menino me prometeu um monte de mentira, um monte de promessas vazias, falou que estaria comigo, acontecesse o que acontecesse, e foi embora, não é? Então, é importante para a gente esse momento de reflexão, que pode não ser muito com base real. Meu filho não tinha uma escolha de viver ou morrer, a escolha realmente vem da parte do Eterno, mas o posicionamento da ira não pode nos levar, por exemplo, a falarmos mal daquilo que nós não compreendemos naquele momento em que nós estamos no estado de ira, não é? Então, nós podemos nos posicionar. A Joyce fala sobre jogar travesseiro, outras coisas. A Bárbara Streisand fez um filme onde ela ia num trilho de trem para gritar, Eu digo para você, honestamente, eu tenho momentos onde eu acredito que essa questão da ira faz parte de nós não nos conformarmos com aquilo que nós estamos enfrentando. E essa ira, a posição da ira, a posição onde eu e você vamos dizer, eu não concordo com isso que fizeram contra mim, esse momento é um momento de lucidez. Eu recomendo a você que você leve essa ira para o Eterno. E eu, diferente da Joyce, eu acredito que você possa ter um momento de ira onde você chora diante do Eterno, e você pode dizer, Senhor, eu estou me sentindo desse modo, de outro modo, e Ele vai te compreender claramente, Ele vai vir com consolo sobre a sua vida. Mas tenha os seus valores corretos, equilibrados. Eu acredito que nós carecemos de valores quando nós estamos irados. Nós podemos sacrificar relações quando nós passamos por um processo de ira. Então, irai-vos, mas não pequeis. Então, a ira é uma ordenança positiva. Irai-vos, mas não pequeis, não é? Então, a ordem não é que você não fique... A ira não é você querer uma vingança, não é você querer agora, bateu, levou. A ira não trabalha com essa lei do retorno. Você não é senhor sobre a vida de ninguém, não é? Desejar, agora eu quero que essa empresa venha a falir porque ela me demitiu, no caso aqui da Susan. Não, isso não é ira. Ira produtiva é quando você percebe, eu estou muito insatisfeito com isso que aconteceu, estou inconformado. O que vai vir sobre a terra é a ira divina. O Eterno vai lançar sobre a terra a sua ira, não é? Nós temos um Pai que Ele expressa a sua ira, e a ira vem com justiça, e você e eu não sabemos fazer justiça. Não pense que você pode agora escrever uma carta para o seu ex-patrão e dizer: que papelão que você fez, eu confiei em você. Não é isso que o Eterno espera de nós.
Ira não tem parte com julgamento, com execução e com vingança. A ira é uma maneira que eu gerencio aquilo que me fez mal, e de vez de eu querer, a ira ela não se trata de uma explosão para nossas vidas. A ira se trata de nós manifestarmos claramente a indignação. A indignação do não reconhecimento, a indignação do exercício do meu tempo. Por que eu investi tanto tempo nisso? Eu posso ficar irada com isso? Por que eu investi tanto tempo nisso aqui? Um barco furado? Por que eu não tinha prioridades que não podem ser arrancadas de mim? Não é? Eu creio que a ira é um momento de reflexão. Só o Eterno se ira com justiça. A nossa ira, ela tem de ser executada por nós e pronto, e resolveu. Chorei, gritei, amassei o travesseiro em torno do meu rosto ali, não é? Eu costumo realmente, quando eu tenho o exercício da ira, embaixo do chuveiro. É um momento que eu estou lá sozinha, e é um momento que eu ajoelho ali embaixo d'água, e eu sinto como se a Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, tivesse vindo sobre a minha vida em cada gota daquelas águas. Você tem de descobrir um modo de não apagar a sua ira. Potencialize a sua ira e que ela saia. Saia e te deixe viver tranquilamente. Na sequência, vem a depressão. Depois que o choque, a tristeza e a raiva fizeram sua parte, a depressão pode vir e se instalar. Durante a depressão, o senso geral de esperança de futuro é perdido. A pessoa se perde totalmente, na verdade. Não é? As atividades da vida, tudo parece patético e falta de sentido. Não é? Nós precisamos do sentido. E a pessoa geralmente evita o contato com o amigo e com a família. Por quê, queridos? Esse é um momento tão importante onde a pessoa está refletindo sobre o que ela fez e o que ela... Queridos, é tanta coisa que... Vamos para o processo da Susan, tá? Tratando dela fazer um bom trabalho, um trabalho de resultados, e depois ela ganha como brinde uma demissão. Né? Qual o presente que eu vou te dar de tudo isso que você se dedicou? Eu vou demitir você, tudo bem? Então, o que acontece? Esse momento da depressão, eles são vários sentimentos que vêm juntamente. Por exemplo, um dos sentimentos que a depressão traz é do tipo assim: olha, eu estou envergonhado por ter passado por isso. Entende? A depressão, olha, o meu filho morreu, gente, eu não quero ver ninguém dizendo para mim amanhã: olha, mas você não é uma mulher de fé? Você não cria tanto? Por que seu filho morreu? Né? Então, existem vários processos onde nós vamos ter que lidar com coisas que nós não conseguimos lidar conosco, que alguém vem falar com a gente sobre aquilo. Queridos, a minha vida é pautada com esse tipo de coisa. Eu estou ali com uma ferida que não pode nem ser tocada. O Eterno está tratando, amolecendo com óleo, tirando o pus, dando umas espremidas, mas tratando. Vem alguém lá e me dá um soco na ferida, sem dó nem misericórdia. Né? Então, isso faz parte da comunicação. Poucas pessoas sabem que eu vivo esse tipo de coisa. Ou seja, já estou sofrendo e a pessoa vem tratar exatamente sobre aquilo que eu não quero ouvir naquele momento. Então, a depressão, ela se instala em nós também por causa da vergonha. A vergonha que nós temos de ter passado por aquilo. Quem que quer perder o emprego, queridos? Quem que quer perder um bom relacionamento que tem com alguém? Quem que quer perder um cônjuge? Quem que quer perder o que quer que seja relacionado à perda? Não é? E outra coisa, por que a perda ocorre? Porque eu me apeguei. Entende? Amados, a diferença entre o apego e o vínculo, eu não sei quantos vão conseguir fazer isso no curso da sua vida. Tem coisas que você é apegado e quando você tem aquilo, você pode não dar valor. Quando você cria vínculo, o vínculo não põe preço, queridos. Tá? Gente, o valor é algo que não tem como ser comprado, adquirido. O valor não é o preço, queridos. Por exemplo, eu comprei essa câmera, meu filho me ajudou a comprar essa câmera para eu poder voltar a gravar os programas. Eu estou tentando de verdade fazer isso. Não é? Eu de verdade estou me esforçando para fazer isso. Não é? Agora, essa câmera, ela tem um valor que foi atribuído a ela como preço.
Mas essa câmera para mim não tem preço, porque foi o meu filho que me deu. Eu tenho valor atribuído porque o Eterno quer que eu volte a gravar no YouTube. O Eterno quer que eu edite esses vídeos, não sei como, mas um dia eu vou tentar ver como é que nós vamos estar fazendo isso. Não é verdade? É assim que nós vivemos, queridos. Então, queridos, as pessoas, quando elas põem preço na nossa relação, qual é o preço? Eu estou com você desde que? Esse é o preço que eu vou ter que pagar por essa relação? Queridos, não tem valor a relação, não tem vínculo, esquece. Se as pessoas estão colocando preço na sua relação com elas, isso não é uma relação de amor, queridos. Sabe? Olha, eu gosto de você desde que, eu quero estar com você desde que. Então, eu não estou falando de inconveniência, de você trazer um prejuízo real, não é isso que eu estou dizendo, de você se portar de uma maneira, você tem de crescer cada dia. Se você quer verdadeiramente manter boas relações e relações perenes, você vai ter que se acomodar a essa, se conformar com essa relação, se ela tem um valor para você de fato, né? Mas o que me impressiona é quando nós nos submetemos a relações opressivas, relações de medo, sabe, queridos? Isso não é vínculo. Isso não é vínculo. Isso não tem valor perante o Eterno. Isso tem preço só para você pagar. Você vai ficar endividado até quando mantendo isso aí, não é? E aí o que acontece? Um bom amigo, a Joyce contando que é um pastor, passou pela morte de um filho que foi eletrocutado debaixo da plataforma da igreja. Imagina que situação. Para piorar as coisas, o acidente foi resultado de uma fiação mal feita, instalada por um dos membros da congregação. Ele e sua esposa demoraram muito tempo para se recuperar da perda, mas agora ajudam muitas pessoas que perderam seus filhos. Na maior parte do tempo, a depressão proveniente da perda diminuirá gradativamente quando a fase seguinte entrar em ação. Em Teirim Salmos, Davi falou abertamente sobre sentir-se deprimido, mas ele se recusou a permitir que essa emoção controlasse ele. Eu quero deixar para você aí os textos de Teirim, Salmo 42, 5 a 6, ou o Salmo 11, Teirim, Salmos 42, 5, 6 e 11, e Salmo 43, versículo 5. Eu vou deixar aí para vocês meditarem nesses textos. Eu gostaria de dizer novamente, tenha muito cuidado em tomar decisões importantes durante o período de depressão, induzida pela tristeza, viu? Qualquer decisão que você tome nesse período, ela é dúbia, queridos. Você não pode levar em conta essa interação com relação ao tempo que você está vivendo. E aí vem o quinto evento, que é a aceitação e esperança. Depois de perder o emprego, Susan passou pelas fases de tristeza por várias semanas. Lamentavelmente começou a sair dos sentimentos de choque e desespero que ela passou por esse período, mas se levantou percebendo que o mundo não ia acabar por causa da perda do emprego. Embora ela tivesse orgulho das suas realizações, de sua identidade como gerente de serviço aos clientes, ela percebeu que seu trabalho era apenas uma faceta, embora importante, de quem ela era. Ela ainda era uma esposa, uma filha, uma amiga. Então, ela não perdeu o talento, nem sua disciplina, nem suas habilidades. Ela precisava apenas usar aquilo de uma maneira correta em outro lugar que reconhecesse os seus valores, não é? Ela atualizou o seu currículo, começou a procurar emprego, demorou alguns meses, mas Susan conseguiu se encontrar numa posição que utilizasse a sua capacitação, e agora a empresa tinha uma política de férias mais generosas. Com alguns meses, Susan estava restabelecida, muito mais feliz no novo emprego do que no anterior, não é? Eu creio que quando uma grande perda acontece, não há lugar para ela no nosso pensamento. É tão chocante e doloroso que simplesmente não sabemos como pensar no assunto. Quanto maior a perda, tanto mais tempo pode levar para a cura. Então, nesse tempo, nós precisamos ter a nossa mente organizada, de modo a não focarmos naquilo que nos depreciou. Queridos, eu queria falar com vocês acerca de um caso tão importante para mim, pelo menos como experiência.
Eu tive um caso de uma pessoa que ele passou por questão de perder o trabalho, e aí o que aconteceu? Ele se tornou, ele perdeu totalmente a sua autoconfiança. Então o que acontecia? Ele ia para as entrevistas de emprego, que não aparecessem, né? Mas ele ia para as entrevistas de emprego de um modo derrotista, amados do meu coração. Ele já ia para a entrevista como um derrotado. Então eu quero pedir para você compreender o quanto esse estado mental pode impedir até de você passar por esse período de tristeza por menos tempo, não é? Queridos, o que fazem conosco não pode nos definir. O que as pessoas pensam de nós não pode nos definir. O duro, queridos, é quando nós começamos a confiar naquilo que nos disseram, não é? Eu tinha 11 anos de idade. A primeira vez, né, oficialmente, vamos dizer assim, que eu tentei contra a minha vida, eu tinha 11 anos de idade, depois de um abuso que eu sofri por parte do meu pai, e ali eu fiz uma bobagem, não é? E aí eu tentei contra a minha vida com 11 anos de idade, mas era uma criança de fato. E aconteceu que, naquele momento crítico, onde eu passei por aquela situação, uma memória ficou na minha mente, né? Enquanto a minha avó estava tentando salvar a minha vida, eu me recordo claramente do momento que eu voltei à lucidez naquela situação que eu estava, e eu lembro claramente do meu pai gritando na porta do quarto, o meu beliche, eu dormia no beliche, eu estava na parte de baixo do beliche, o beliche era aqui, exatamente como é essa rádio. A rádio tem uma porta aqui, e o beliche meu ficava aqui, onde eu dormia na cama de baixo. E eu ouvi o meu pai gritando, deixa ela morrer porque a culpa é dela. Então, queridos, esse eco que você ouve na sua mente, ou que eu ouço na minha mente, isso muitas vezes você pode dizer assim, isso é o adversário, Satanás está falando, os demônios estão falando. E não é, queridos, pode ser um pai que já morreu, que está gritando na sua cabeça, na porta do seu quarto, quando você estava num estado de quase coma, gritando para você, deixa morrer que a culpa é dela, entende? Então uma coisa que é muito importante na tristeza é saber as vozes que você está ouvindo, vozes de quem você está ouvindo. Queridos, eu já expulsei demônio, eu já pedi para o Eterno repreender todo espírito maligno. Queridos, a voz ela foi recebida e acolhida no meu coração no momento de alta vulnerabilidade, onde uma pessoa que me agrediu de uma maneira intensa e permanente dizia, deixa ela morrer porque a culpa é dela, entende? E eu carreguei a culpa, esse calvário que tem sido em muitos momentos da minha vida, porque a voz ela permaneceu em mim. E hoje eu estou tratando dessa voz. Hoje eu comecei agora, com 62 anos de idade, eu tinha 11 anos, queridos. Você não tem que esperar 51 anos para se dar conta a voz de quem está na sua cabeça, entende? E aí vai repreender demônio, vai pedir para o Eterno, repreende esses espíritos malignos, os dominadores desse. Eu não estou dizendo que o adversário não vai querer tomar conta do momento de tristeza sua para te derrubar, não é? Eu não estou sendo simplista, dizendo para você que isso não aconteça, mas eu estou sendo clara com você. Você tem de descobrir quem é a voz que você ouve, de quem é essa voz, quando você ouve uma coisa dessa num momento de tristeza. Eu tenho estudado muito sobre suicídio, queridos, nesse tempo, porque é uma assolação que veio na minha vida muito tenra idade. Eu tinha 5 anos de idade quando eu comecei a buscar esse caminho, que acabou se tornando um caminho tão intenso na minha vida, e depois da minha conversão, algo para qual eu não posso lutar. Não posso deixar de lutar, perdão. Mas, amados, eu não posso lidar com uma voz agressiva sem eu procurar saber de onde vem essa voz, gente. Entende? Então, por que essa imagem me volta continuamente? Eu estava apagada ali, mas eu abria, porque era o meu medo era tão grande quando ele se aproximava, que eu acredito que até voltei do estado catatônico que eu estava, ou sei lá que estado que eu estava ali. Eu tinha me envenenado. Então eu não sei de que maneira eu pude ouvir com tanta clareza esse homem gritando numa porta dizendo, deixa ela morrer porque a culpa é dela, não é? Então
Aliás, eu só vitimizo porque a pessoa existe, não é? Então, queridos, que o Eterno nos ajude, nós, a nos portarmos da maneira correta e compreendermos as vozes que estão conosco no momento de tristeza. Porque senão, queridos, sabe, você vai lutar contra demônio, você vai lutar contra... E na verdade aquela voz foi semeada na sua vida há muito tempo atrás e você acolheu essa voz. Você acolheu essa pessoa que você não deveria ter acolhido. Queridos, eu fui muito enganada na minha vida. Muito enganada. Esses dias eu tenho pensado, como é que as pessoas conseguem me enganar com tanta facilidade, não é? Como que pode eu acreditar em algumas coisas que as pessoas me dizem com tanta facilidade, depois eu ver que aquilo era tudo uma mentira, uma representação, uma face completamente distorcida da verdade, não é? E por isso, o que eu vou fazer? Eu vou agora, então, todo mundo que aparece na minha vida, agora eu vou desconfiar. E aí eu vou me tornar uma pessoa altamente hipócrita, porque eu não vou ser verdadeira com ninguém. Mas eu perguntei por que eu acreditava. Eu acredito nas pessoas. Se você me disser, eu sou seu amigo, eu vou acreditar em você. Se um filho meu chega para mim e diz, eu sou seu filho, eu acredito naquela pessoa, no que ela está dizendo para mim. Não é? E eu perguntei para o Eterno, falei, Pai, por que eu tenho tanta facilidade de ser enganada pelas pessoas quando elas se aproximam de mim? Não é? E o Eterno colocou para mim com muita clareza, muita clareza. Ele colocou, filha, poucas pessoas hoje vivem no mundo sem se protegerem. As pessoas criam, a maior parte das pessoas estão criando muros em vez de fazer pontes. Você conheceu pessoas que te enganaram, mas você está supervalorizando isso quando você deixa de ver a quantidade de pessoas verdadeiras que eu coloquei ao teu redor. Então, queridos, muda o foco, queridos. Eu digo para você que eu conheço pessoas maravilhosas e eu não poderia ser amiga, mãe dessas pessoas se eu não me permitisse, queridos, confiar no que essas pessoas estão dizendo. A despeito das pessoas que agiram de má fé comigo e não eram o que elas diziam que eram. Então, o nosso posicionamento não deve ser colocar o que o outro tem de viver, mas se você viver, você tem de ser verdadeiro. Você tem de se portar de uma maneira verdadeira. Você tem de se portar de tal maneira que não seja você enganar o outro. Se houver um engano, não veio de você. Vai trazer tristeza, mas aí quando você se der conta que tudo era falso, não se preocupa que você vai se recuperar. O que nós não podemos é criar barreiras de uma tal maneira aonde eu deixo de me ver no outro, aonde eu deixo de ver a necessidade do outro pela necessidade de me proteger, porque agora eu vou ser desconfiada de todas as pessoas do universo, afinal de contas meus próprios pais me rejeitaram. Qual a probabilidade de alguém não me rejeitar se eu partir dessa premissa? Entende? Eu fui uma criança de enxoval azul, de nome Maurício. Não existia espaço no mundo para mim. E antes de eu ser uma criança de enxoval azul e de ter o nome Maurício, porque não tinha nome para mim, eu ganhei de outra pessoa. Não tinha nome para mim. Entende? Então, quando eu olho que a tentativa de aborto não foi bem sucedida, gente, qual a perspectiva de futuro que eu tenho a partir do momento de que todo o meu princípio nasceu de uma rejeição? E lá estava uma menina que não era o Maurício, não é? Então, amados, eu digo para vocês que se eu partir dessa premissa, queridos do meu coração, eu vou ser uma ermitona, vou morar no meio da mata, entende? E meus amigos eu vou escrever um livro, meu amigo urso, queridos do meu coração. Entende? De vez de eu matar o leão e o urso, eles vão ser meus amigos. Eu vou cooperar com o caos na terra. Não foi para isso que o Eterno me chamou. Eu conheci pessoas maravilhosas. É impagável a capacidade que nós temos de nos permitir fazer parte da vida de alguém. Se eu ficar focada, queridos, na minha perda, nos meus danos, nos desenganos, né, que eu obtive a partir do momento que eu percebi o engano, não é? Queridos, o desengano é um processo terrível. Você tem que reescrever. Shaul HaShaliach, apóstolo Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel e esperava o Mashiach.
De repente, toda a história da Torá, todas as questões do Pentateuco, todas as questões proféticas, históricas que nós temos na Antiga Aliança, como vocês chamam, nós temos na Primeira Aliança do Eterno, que continua sendo viva e eficaz. Ele teve que reescrever na mente dele, queridos. Ele teve que reinterpretar. E aí ele passou pelo processo do desengano. Então, queridos, esse processo do desengano, ele é importante para você e para mim. Ele não pode causar outro engano em você. Agora, o que eu vou fazer? Olha, me enganaram. Chegaram para mim fazendo uma proposta de que seriam meus amigos para sempre, ou chegaram para mim com uma proposta dizendo, olha, juntos, estamos juntos, e aquilo era um engano. Queridos, o engano é do enganador, não é meu. Os processos que eu vivi me significam. São os processos que eu vivi que fazem de mim quem eu sou. Se o outro tomou um rumo diferente do que me prometeu, não sou eu que tomei um rumo diferente do que eu prometi para o outro. Eu tenho de me calcar, e você também, naquilo que o outro representa para mim, significa para mim, e eu não posso deixar de fazer com que a ausência do sentimento do outro me faça desistente. A ausência do sentimento do outro, da presença do outro, da cumplicidade do outro, não pode fazer de mim desistente. Nós estamos num mundo, queridos, onde as pessoas não podem ser repreendidas. Elas não podem ser levadas a um pensamento de que aquilo que elas acreditam não é verdadeiro. Se você tentar mostrar para uma pessoa, olha, você está enganado sobre isso. Se for seu amigo, você ganhou um amigo. Mas se for alguém de dúbio procedimento, você ganhou um inimigo feroz e vital. Então, amados, eu vou deixar de ser eu dentro dos meus processos que o Eterno me chamou, aonde qual é a minha prioridade? A minha prioridade é a minha relação com Ele. É o que Ele quer para a minha vida, é o que Ele deseja de mim. E o mandamento que Ele me deu é amar o meu próximo como a mim mesma. Eu tenho de amar o meu próximo como a mim mesma. Quem é o meu próximo? São as pessoas com as quais eu me relaciono. Eu não sou a Miss Universo dizendo, meu desejo é a paz na terra. Eu não conheço a terra, queridos. Eu conheço aqueles que se aproximam de mim. Sejam eles pessoas que estão na verdade ou que estão vivendo uma mentira para si próprias. Então, dentro desse processo da tristeza, de muitas rupturas que nós estamos vendo no tempo que nós estamos vivendo, nós temos de nos aproximar da verdade, nós temos de ser verdadeiros. Sabe por quê, queridos? Senão você que é o falso. Se você deixar de amar, deixar de confiar que isso pode mudar, deixar de confiar que a verdade vence, que o que é perene vai dar certo, você nunca creu, queridos do meu coração, me perdoem. As pessoas, elas querem se proteger, não sei do que, porque elas não se protegem delas mesmas. Elas não se protegem delas mesmas. As pessoas estão querendo se proteger. Eu converso com pessoas desistentes da própria vida e elas estão tentando se proteger, queridos. Como é que ela vai se proteger do mal que ela faz? Entende? Então, nos seus processos de tristeza, não abandone. Não seja, não, Céu, mas aí houve o abandono. Olha, o meu ex lá, ele já... Queridos, desejo o bem. Pelo amor do Senhor, não se torne o mal que te fizeram. Deseje que ele encontre com o Senhor. Ou ela que foi embora, ou os filhos que te traíram, ou sei lá, o patrão que não levou em conta quem você é, criatura do Senhor. Não deixe que o que te fazem de mal te transforme no mal. Você não é isso, eu não sou isso. Mantenha a sua confiança no Eterno, valorize o seu relacionamento com Ele no momento de tristeza. Vai ler Salmos, se prostra, deixa a ira acontecer, irai-vos e não pequeis. Ira, Senhor, eu tô nessa condição, blá, 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 blá. O Eterno é um bom ouvinte, queridos. Ele é um bom ouvinte, mas pare para escutar o que ele tem a dizer também. Porque muita coisa ruim acontece com a gente, porque a gente tem de aprender. Recentemente eu passei por algo terrível na minha vida, porque eu tenho um aprendizado muito grande do Eterno para mim. E eu espero ter aprendido para que não se repita. Você pode estar repetindo coisas na sua vida porque você não aprende. Olha, amados, eu estou dizendo isso para você porque isso aconteceu comigo.
Se você não aprender, vai acontecer de novo. Até o momento que você aprender. O que eu acho interessante, queridos, quando você decide aprender, o impacto cai. É maravilhoso isso. Eu queria muito falar com você sobre isso, e nosso tempo está indo, mas eu queria falar muito, muito isso com você. Eu falei isso recentemente, acerca de pessoas que, quando vão ver a demolição, né? A gente teve lá um prédio no centro da cidade, eu não me lembro se foi o Andraus ou Joelma. Cadê meus universitários nessa hora, né? Mas eu sei que foi lá, e teve um fogo lá enorme, teve esses dois que eu me recordo, mas eu não sei se foi o Andraus ou se foi o Joelma, um dos dois foi. E eu sei que na demolição, era uma demolição sistemática e no centro da cidade de São Paulo. Imagina um negócio desse. Então, colocaram os negócios ao redor ali, do prédio, o negócio amarelo, colocaram os policiais, né? As pessoas, uma multidão de pessoas assistindo ali, né? A demolição do prédio, nem sabiam a quantidade de pó que ia levantar e tudo mais, ninguém nem conhecia esse tipo de coisa. Imagina quem morava perto ou tinha um escritório perto daquele prédio. Entende? E a TV filmando lá. Mas, queridos, vocês acham que alguém foi lá filmar quando o prédio foi edificado? Queridos, aonde que vai dar ibope na nossa vida? No impacto. O impacto. Entende? E uma coisa que eu aprendi com o meu aprendizado, eu quero dizer a você isso, à medida que você é impactado com alguma coisa, ela se repete, o impacto é menor. Você consegue muito mais rapidamente, você se levanta muito mais rapidamente. Mas você não precisa passar pelo aprendizado de novo, você não precisa repetir a série. Eu oro para que você tenha esse aprendizado, ele seja um aprendizado definitivo, você saiba lidar com essa tristeza e você não entre no processo de depressão. Não entre no processo de depressão. E olha, eu estou falando isso para vocês num dia, amados do meu coração, que eu estou justamente nessa pontuação, aonde você, o amor da gente, o amor verdadeiro, né, queridos? Eu não sei quantos já provaram esse tipo de coisa, né? Porque muitas pessoas colocam para mim e falam, mas como é que você pode amar alguém que te fez mal? Mas, queridos, não se trata do mal que me fizeram, se trata do amor que eu devoto. Não interessa o mal. Eu amei a pessoa, eu amo. O que ocorre hoje na minha mente é o fato de eu olhar e falar, puxa, eu não conhecia essa pessoa. Eu amei um ideal. Eu amei o que eu fabriquei como experiência na minha vida. Mas, amados do meu coração, como é que eu posso negar o bem que eu desejei? Eu vou deixar de ser eu, agora passando então a desejar o mal? É isso? É a intenção que nós temos? Mas o ex foi embora, queridos, é o ex, né? Está com outra mulher, a ex foi embora, está com outro homem. Queridos, que no caminho que escolheram encontrem com o eterno, amados do meu coração. Como é que eu posso ter intenção de mal em relação a essas vidas? Como é que eu posso ter intenção de mal? Sendo que durante o período que eu devotei, eu fui sincera, eu só quis o bem. Eu só quis o bem daquela pessoa. Por que agora eu vou passar a querer o mal dessa pessoa? Isso não me representa, amados do meu coração. Não, agora eu quero que se lasque. Queridos, pelo amor da misericórdia do Eterno, nós somos agentes de quem? Quando nós passamos a desejar o mal para alguém que nos fez mal. Como você se corrompeu dessa maneira? Não é? Então, que o Eterno te guarde, você tenha sempre bons, o Eterno só tem bons pensamentos, pensamentos de bem e não de mal, para nos dar o futuro que nós desejamos. Eu sou filha dele, eu tenho de imitar o meu pai, eu tenho de ser conforme ele. Então, queridos, não se deixe vencer pelo mal, você vai se tornar isso aí. Vence o mal com o bem. A depressão só vai se instaurar na sua vida. O processo de depressão só vai se instaurar em sua vida quando você não se conformar com o que o Eterno tem para você. Então, você pode entrar no processo de depressão e você vai dizer, eu nasci por um propósito, o Eterno me chamou para fazer alguma coisa nesse mundo, eu não posso continuar inerte, isso não pode me vencer. Isso não vai me vencer, porque o Eterno é maior do que essa situação na minha vida. Espero ter ajudado vocês, viu? Em nome de Yeshua. Beijos no coração. Fiquem na Shalom do nosso Pai.